aí foi quando você vai falar sobre a sua vida, não sei o que, para outras pessoas da fé, e aí tem o pastor mais jovem, tem o pastor mais velho, eles reagem de forma diferente, e a gente estava falando inclusive sobre julgar as coisas, né? Sobre Sim. ter a capacidade de ter uma ideia do que é justiça. E cara, e aí assim, eu fico olhando pessoas que, e porra, aqui eu não vou falar que eu não julgo, porque eu julgo, tá? Mas todos nós julgamos. Pois é. Muito claramente, cara, quando eu vejo um garoto de 14 anos, sei lá, 13 anos ou qualquer coisa assim, fazendo, sabe, aparecendo na internet e tudo mais, ainda mais com as informações que a gente acaba pegando em volta, que, putz, aquilo ali é meio criado pra ser assim, e tem um motivo daquilo acontecer daquele jeito e de viralizar na internet e tudo mais. Eu fico pensando, cara, imagina. Agora o moleque já falou que tem pretensões políticas, o que é maluco, porque ele tem uma criança. Ele tava na né? Assembleia, né? Pois é. Então, fico olhando, eu acho que o nome dele é Miguel, se eu não me engano. Eu fico olhando e fico, putz, cara, o que será? Imagina, eu tenho dificuldade, desculpa se você... Eu acredito que o Miguel acredita, mas eu tenho dificuldade de ver Deus ali, sabe qual é? E isso sou eu julgando, né? Não tem outra palavra, Mas aí, putz, eu fico pensando que aquilo ali pode, inclusive, ser nocivo. E ao mesmo tempo, eu acredito que tem gente que se beneficia daquilo de alguma forma. Sim, com certeza. Tá ligado? Porque, de um jeito ou de outro, tá falando tem uma mensagem divina ali, de certa forma. Um pouco na minha opinião, um pouco de teatro também, para que aquilo ali funcione em rede social, principalmente. Mas eu realmente acredito que tem gente que se beneficia daquilo. Então, eu não sei se é de todo mal, apesar de, eu olho e, putz, eu condeno um pouco. Eu fico, cara, the king of the power of the best, que não sei o que, e ticalacatá, que eu fico pensando, como é que é pra um cara que nem tu? Sim. Cara, é difícil. É difícil, cara. É difícil não por acreditar ser certo ou errado, mas um medo dele se machucar. Eu vejo um talento gigantesco na comunicação, na oratória e tal. Isso eu tô falando de comunicação, né? E eu vejo que ele foi preparado desde criança. Só que pregar e declarar palavras de vida sobre outras vidas não é sobre comunicação, não é sobre um talento, é sobre ser um canal divino, entende? E esse canal só tem efeito se é feito com verdade. Então, assim, um dos principais motivos de eu ter mais clareza do que eu tenho para fazer daqui para frente é eu não me prender mais na fama e no dinheiro. Entende? E eu não tô falando que ele talvez tenha isso. Até porque ele é um menino ainda, né? E ele tá curtindo esse momento. Falem bem, falem mal, mas eu acredito no que eu tô vivendo e tal. Mas o que me preocupa são outras pessoas se beneficiando disso e conduzindo esse menino pra um lugar que lá pra frente talvez apareça outro Miguel e ele seja descartado. Entende? Então, assim, há uma dificuldade muito grande, mas também eu creio que Deus pode usar qualquer um. Qualquer um. Só que, vamos lá. Quando eu me converti, ô Igor, até o momento que eu vim aqui no Flow, as pessoas do secular, as pessoas que estavam no meio artístico junto comigo, ainda não acreditavam de fato numa transformação da minha vida. Mas o povo da igreja também não acreditava de fato numa transformação. Eu tava num lado, então eu não conseguia trabalho nem pro lado secular e nem pro lado gospel. Entende? Mas naquele momento eu falei assim, pô, não me aceitam, não querem isso e tal. Foi uma dificuldade. Foi uma dificuldade até mesmo financeira, entende? De ser reconhecido, de abrir portas, de ter uma clareza real do que iria ser do meu futuro e tal. Mas hoje eu agradeço.
Porque essa falta de reconhecimento fez com que eu mudasse e reconhecesse também que eu não estava pronto para isso. Não estava pronto para subir em grandes púlpitos, não estava pronto em sentar na mesa com outros pastores que para mim eram referências, não estava pronto para rodar o mundo pregando o evangelho, eu não estava pronto para diversas coisas, entende? Mas, no caso dele, do Miguel, eu orei já no secreto pela vida dele. E eu creio que vai ser um processo. É aquela frase clichê: o escolhido não tem escolha, mas ele passará por várias coisas. E não é novidade no meio gospel. Eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar na história. Tanto, se você pegar o pastor Miguel, que é o menino, ele estava sendo ajudado pelo Eliseu Rodrigues, que é uma grande referência. E tanto que, quando eu me converti, eu escutava Silas Malafaia e Eliseu Rodrigues, entende? E o Eliseu estendeu a mão para ajudar esse menino, né? Ele falou: não, eu quero te ajudar, porque o Eliseu começou pequenininho. Se você ver vídeos no YouTube, tem o Eliseu pregando criancinha e tal. Mas naquela época não tinha as redes sociais, não tinha esse glamour que hoje é moda, você dizer que é evangélico e tal. Mas eu senti uma bondade do Eliseu em ajudá-lo, entende? Só que eu não sei, eu não tô... A gente não tá lá, né? Não tô lá pra saber o que tá acontecendo. Ele não recebeu tão bem a crítica do Eliseu, né? Do Eliseu Rodrigues. Mas eu creio que todas essas coisas que estão acontecendo já sempre aconteceram. Entende? Só que agora tá sendo mais exposto, né?